2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Meus queridos, essa série é a série de número 106. E o título dessa série é Vivendo Intensamente para Cristo. Repete comigo: Vivendo Intensamente para Cristo. Esse sermão não é um sermão expositivo, é um sermão quase que biográfico, porque ele vai falar da vida de Paulo, de como Paulo viveu Cristo intensamente. Mas eu tomei um cuidado enorme aqui de pegar somente as cartas que Paulo escreveu para não fugir do contexto, tá bom? Então, é um sermão da biografia de Paulo, como Paulo entende o que é viver Cristo intensamente. Nós vamos falar de vários textos, Filipenses, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. Então, você pode acompanhar. Esse texto, 2 aos Coríntios 12, 15, é um texto base. Diz assim: desta forma, de boa vontade e por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Assim, visto que os amo tanto, serei menos amados por vós? Pai, aqui está a tua palavra. Dela nós dependemos, nela nós confiamos. E o que eu te peço nessa noite, Senhor, é que a tua glória venha sobre as nossas vidas. O que eu te peço nessa noite, Senhor, que nós diminuamos, que todo o nosso ego, que todo o nosso eu venha a ser substituído pela excelência da tua glória, da tua presença. E que todos saiamos daqui nessa noite convictos e repletos da tua presença, com um desejo ardente de viver intensamente para o Senhor, no nome santo de Jesus, amém. Vivendo intensamente para Cristo. Por que o Evangelho do Senhor precisa ser pregado? Por que a palavra de Deus precisa ser enfatizada sempre? Por que o Evangelho precisa ser algo marcante nas nossas vidas? A única resposta que a gente pode extrair dessa pergunta é que o homem tem um sistema de defesa em sua mente. O homem tem um sistema de defesa em sua mente que só é quebrado pelo poder do Evangelho. Existe uma resistência no homem de conhecer a Deus, porque o homem está separado de Deus, e esse bloqueio só é vencido quando o Evangelho, quando o poder do Evangelho vem. Tem uma filósofa que diz que muito diz quem não diz tudo. Essa filósofa diz que muito diz quem não diz muito. Existem alguns adágios que querem marcar a sua vida. Aqueles que dizem assim: olha, você precisa ser discreto. Outro adágio que diz assim: olha, você pode demonstrar mais com exemplo do que com palavras. Tudo isso é correto, mas Paulo não concordou muito com esses adágios aqui não, porque Paulo pregava a tempo e fora de tempo a palavra do Senhor. É claro que
o exemplo ajuda muito. É claro que o silêncio em alguns momentos pode ajudar. Mas o que nós vamos aprender nessa noite é que Paulo vivia Cristo de forma intensa, pregava Cristo de forma intensa e nos incitou a pregar esse Cristo de forma intensa. A fala de Paulo quanto ao Evangelho é uma fala muito contundente. Paulo usa alguns advérbios de intensidade na pregação dele. Paulo, ele usa muito a linguagem enfática. O texto que nós lemos, o texto base da nossa mensagem, diz: olha, eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Em outra tradução, ele diz: investirei tudo o que possuo e também me desgastarei. Paulo, ele usa esses advérbios de intensidade: eu me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Pessoalmente em vosso favor. Paulo foi um homem intelectual, um homem com formação filosófica, uma formação greco-romana, veio de Tarso, um lugar altamente voltado por conhecimento. Mas quando ele se converte, ele entende que o Evangelho é o único meio para se adquirir a sabedoria de Deus. Paulo tinha muito conhecimento humano. Paulo tinha muito conhecimento humano. Paulo, se fosse um professor de filosofia, ele seria um dos melhores. Mas ele entende que o único meio de adquirir a verdadeira sabedoria é com o Evangelho. 1 Coríntios 1, 21, ele diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Por isso os discursos de Paulo eram intensos, consistentes e insistentes. 3 características dos discursos de Paulo: intenso, consistente e insistente. Talvez você que está aqui hoje à noite possa dizer: ah, mas o meu exemplo convence muito mais do que palavras. Sim. Só que a pregação, ela se dá no nível do exemplo e se dá no nível da oralidade. Se dá no nível do abrir a boca e falar de Deus. Porque senão todo esse projeto que nós estamos aqui seria um projeto inútil. Simplesmente era melhor que fôssemos para casa e ficássemos em casa, da casa para o trabalho, da casa do trabalho para casa. E somente isso. Querido, os principais aspectos da nossa vida precisam ser vividos com intensidade. Por exemplo, você pega a família. Família precisa ser vivido com intensidade? Sim ou não? Sim. Vida profissional. Vida profissional precisa ser vivido com intensidade? Precisa. Para você ser um bom profissional, você tem que se especializar. O mundo é dos especialistas. É ou não é? Ninguém vai querer uma pessoa destreinada. Ninguém vai querer contratar uma pessoa sem experiência. A não ser que essa pessoa tenha feito um estágio e tenha adquirido experiência. Agora, e a vida com Deus? Como é que funciona? A vida com Deus, ela pode ser vivida de qualquer jeito. A vida com Deus, ela pode ser vivida em intensidade desproporcional
da forma como você vive a sua vida familiar e a sua vida profissional? Eu creio que não. Só que, com o passar do tempo, a gente vai vendo que vai gerando nas nossas vidas uma desproporcionalidade. Nós vivemos intensamente uma área, intensamente outra área, e a vida com Deus ela vai ficando mais estática e menos dinâmica. Você pergunta, por que eu tenho que vir à igreja com frequência? Por que nós vamos à igreja com frequência? Por que nós participamos das atividades da igreja com frequência? É uma questão religiosa? Eu diria não. O homem, ele sofre de uma doença chamada dislexia espiritual. O homem é dislexo espiritualmente falando. Eu e você somos dislexos espiritualmente. Todos carecem da glória de Deus. Romanos 3:23 diz isso. Nós temos um problema sério. A gente se relaciona com Deus aqui agora, amanhã a gente se esquece quem é o nosso Deus. Ou Deus está agindo e você não está percebendo o agir de Deus. É igual o professor falando e a pessoa lá, dislexo, dificuldade de aprender, está viajando. E assim somos nós. É por isso que a nossa vida tem que ser intensa. Uma verdade que é eterna precisa ser trabalhada constantemente nas nossas vidas, pois essa vida, esse mundo, essa questão temporal nos consome. Você se envolve, nós nos envolvemos com várias coisas e daqui a pouco você se vê totalmente consumido por outras coisas que não é o Senhor. Por isso que o evangelho precisa ser pregado com intensidade, precisa ser vivido com intensidade. Não é simplesmente uma questão religiosa. É uma questão de necessidade. Nós precisamos disto. Nós somos carecedores. Dentro desse tema, vivendo intensamente para Cristo, vamos extrair algumas pérolas aqui para nossa meditação. E você vai sair daqui, vai pegar essas pérolas que são bíblicas e vai aplicá-las no seu dia a dia. Porque o fundamento maior do culto, sabe qual é o fundamento maior do culto coletivo? É aplicar no dia a dia aquilo que nós aprendemos. Nessa coletividade é ministrada a palavra para que na nossa individualidade seja realmente realizado um culto individual e pessoal a Deus. Então aqui na coletividade nós aprendemos a cultuar a Deus. Aprendendo a cultuar o Senhor Jesus aqui, o nosso culto pessoal e individual é aguçado. Nós saímos daqui com desejo de entrar a semana em buscar a Deus. Sim ou não? É um efeito bem claro da ministração da palavra de Deus. Na coletividade você recebe, nós recebemos, e na individualidade nós começamos a aplicar aquilo que nós recebemos aqui com os irmãos na nossa vida pessoal. Primeira lição. Paulo tinha um desejo ardente, um ardente anseio por Cristo Jesus. Como viver intensamente para Cristo? Como viver intensamente para Cristo? Tendo um ardente anseio por Ele. Mais um advérbio de intensidade. Não é aula de gramática, não. Mas é que Paulo, ele usava muito as hipérboles. Ele usava muito os advérbios de intensidade para qualificar a nossa comunhão com Cristo. Tudo que Paulo falava em relação à comunhão com Cristo, Paulo colocava, seja no superlativo, seja nesse advérbio de intensidade. Paulo ele era exagerado. Ele era exagerado.
ter um ardente anseio por Cristo. Filipenses 1:23 diz: sinto-me conclamado pelos dois lados, desejo partir e estar com Cristo. Uma pessoa que vive intensamente para Cristo, o maior desejo que ela tem é de viver com Cristo. Bom, como é que eu faço uma introspecção na minha vida cristã? O primeiro ponto é esse. Se o meu desejo simplesmente é viver em função deste mundo, é me apegar a este mundo e achar este mundo mais interessante que a promessa que Cristo tem para mim e para você de um dia morar com Ele, é sinal, é sintoma de que existe outro evangelho operando no seu coração. Não o evangelho de Jesus. Pode ser até um evangelho do consumismo cristão. Aquele que te leva a se deslocar para um templo físico e pedir algo para Deus. E simplesmente pedir algo para Deus. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso progresso e gozo na fé. Tem um homem chamado David Livingstone. Ele diz o seguinte: Senhor, envia-me a qualquer lugar, mas vai comigo. Ele diz: Senhor, pode colocar qualquer peso sobre mim, mas sustenta-me. Senhor, desfaz todos os laços que querem me prender, menos os que me prendem a Ti. Senhor, desfaça todos os laços que querem me prender, menos os laços que me prendem a Ti. A fonte de inspiração e alegria de viver do apóstolo Paulo era a presença de Cristo Jesus. As circunstâncias adversas e o sofrimento que vinham sobre a vida de Paulo não eram maiores do que a motivação que ele tinha por conhecer a sua pátria. Quem quer conhecer a sua pátria aqui? Levante a mão. A gente não conhece ainda a nossa pátria. Nós somos os únicos forasteiros que não conhecemos a nossa pátria. É a nossa pátria celestial. Eu quero conhecer. Você sabe aquela vontade de você conhecer algo que faz parte de você? Geralmente uma pessoa que é adotada, ela tem um desejo de conhecer o seu pai biológico ou sua mãe biológica, sim ou não? Geralmente uma pessoa que sai muito cedo da sua terra, do lugar onde ela nasceu, o desejo que ela tem depois que ela cresce e vai para outro lugar, é de voltar para aquele lugar do qual ela saiu, mas não teve muito contato. Isso são coisas daqui. O desejo daquele que é comprado pelo sangue de Jesus, o desejo daquele que é trazido à comunhão do Pai, o desejo daquele que foi feito Filho de Deus por intermédio do sangue do Cordeiro, é conhecer a casa do Pai, é conhecer a casa do Papai. E nela realmente há muitas moradas. Há muitas moradas. Em segundo lugar, me acompanha aí, repete comigo: vivendo intensamente para Cristo. Você não vai dormir não, vamos lá, vivendo intensamente para Cristo. Eu conheço o que você passa, sabe? Porque às vezes eu dormia quando eu ficava no banco, então eu não vou deixar você dormir não. Vivendo intensamente para Cristo é o tema de hoje, amém, filhote? Segundo lugar, como nós vamos viver intensamente para Cristo? Prosseguindo, olha aí, sem reservas, o caminho do Senhor. No original grego,
Paulo, em Filipenses 3:13, ele fala, o verbo que ele usa é um verbo composto de preposição enfática. Ele destaca o sem reservas. Paulo é enfático, prosseguindo sem reservas o caminho do Senhor. Ele diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e estendendo-me, aí no original diz avidamente, para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, prosseguindo sem reservas o caminho do Senhor. Prosseguindo sem reservas o caminho do Senhor. Quais são as reservas? Jesus destaca: aquele que ama pai, mãe, irmãos, mais que a mim, não é digno de mim. O sem reservas é um seguir a Cristo incondicional. Porque aquele jovem da parábola, o jovem rico daquela parábola que todos vocês conhecem, Jesus não quis simplesmente dizer para ele que ele vendendo tudo que ele tinha, ele ia herdar a salvação, porque a salvação não se compra, a salvação é pela graça. O que Jesus quis era mostrar para o jovem aonde o coração dele estava, e o coração do jovem estava cheio de reservas, tinha muita reserva. O que está te impedindo de seguir a Cristo hoje? Qual a reserva que você está tendo hoje? Qual é o se? Qual é a condicionante que você está colocando para Cristo hoje? Você vai pegar todas as reservas que você tem, você vai pegar todas as condicionantes, e você vai dizer: Senhor, toma isso aí. Deus, eu coloco debaixo, aos pés da tua cruz, e agora eu tomo sobre mim o teu jugo, que é leve, e o teu fardo, que é suave, e prossigo sem reservas o caminho do Senhor. Diga amém. Os pioneiros, eles sempre procuravam uma rocha ou pedras fundamentais para eles escreverem o nome deles. Deixar uma rocha aqui, uma pedra, e vamos escrever o nosso nome, para que todos que passem aqui vejam que eu fiz isso aqui, que eu edifiquei isso aqui. Só que os marcos que o mundo precisa, são as pisadas de Cristo em nossas vidas. O que as pessoas precisam, o que o mundo precisa, é de ver as pisadas de Cristo nos nossos pés. Mesmo que o nosso nome não esteja naquela mármore, naquela lápide, naquela pedra, mas que fique gravado na cabeça das pessoas que eu e você, mesmo com todas as nossas imperfeições, procuramos seguir ao Senhor sem reservas. Terceiro lugar, vamos repetir: vivendo intensamente para Cristo. Vivendo intensamente para Cristo. Terceiro lugar, como Paulo vivia? Paulo vivia intensamente para Cristo, morrendo para o pecado. Eu estou sendo redundante, porque há 12 anos eu estou pregando sobre isso. Paulo também era redundante. Paulo pregava sempre as mesmas coisas, com introduções diferentes, com conclusões diferentes, com ilustrações diferentes, mas no frigir dos ovos é o mesmo fundamento. Viver intensamente para Cristo é morrer para o pecado. Não tem como viver intensamente para Cristo vivendo no pecado. É uma decisão que nós temos que tomar agora, não é amanhã, é hoje.
é hoje. Morrendo para o pecado. Paulo usa aqui em Romanos capítulo 6, versículo 2. Paulo, ele era um filósofo, então ele usava da retórica, né? E aqui tem uma hipérbole que destaca uma retórica muito forte de Paulo. Ele diz assim: então, capítulo 6, versículo 2. Qual seria a conclusão? Nós devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais abundante nas nossas vidas? Nós deveríamos continuar pecando a fim de que a graça seja mais abundante? Quer dizer, Cristo tem a graça, me perdoa. Então, já que eu tenho o perdão de Cristo, eu vou continuar pecando. Isso é um argumento de quem não conhece a graça. Porque a graça não é um favor que me dá a chancela para o pecado. A graça é um favor que perdoa o meu pecado. Mas a graça não me motiva, não me leva a viver da mesma forma como eu vivo. A lei disse para você, disse para nós, o que era o pecado, sim ou não? Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, aí vai. Jesus resume a lei em dois mandamentos: amar a Deus e o próximo como a si mesmo, a ti mesmo. Agora, a graça, a lei revela as formas do pecado, e a graça nos absolve disso, das consequências dos nossos erros. Mas a graça, ela tem que ser vivida como se fosse um seguro de automóvel. Quem aqui faz seguro de automóvel? É porque você fez o seguro do automóvel que você vai pegar o seu carro e vai tocar ele na parede? Não é idiotice? Não, eu fiz o seguro do carro, vou pegar o carro aqui e vou tocar ele na parede. É porque eu estou debaixo da graça que eu vou continuar pecando? O que serve? Para que serve o seguro? Para um momento desastroso, desgraçado, porque o pecado para nós é um momento desastroso, é um momento desgraçado das nossas vidas. Aí sim a graça vem. Mas a partir do momento que a graça se torna para mim uma válvula de escape, a partir do momento que a graça se torna para mim um meio de eu sempre estar me recorrendo ao pecado, na verdade o que eu estou vivendo não é debaixo da graça. Na verdade eu vou estar vivendo debaixo de uma desgraça. Agora, se você vive debaixo da graça, você vai usar essa graça de forma adequada e coerente. Morrer para o pecado. Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob um jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Essa identificação que nós temos com Cristo através do batismo, aquela simbologia do descer e subir, demonstrando a morte e a ressurreição, é para nós uma esperança de uma ressurreição futura. Porque o Evangelho, na verdade, ele fala de ressurreição. Não existe outra coisa no Evangelho
a não ser uma esperança de uma ressurreição. Ressurreição. E essa ressurreição trará para nós alegria de viver para Cristo por toda a eternidade. Mas enquanto nós estamos nesse corpo, nós estaremos sendo desafiados pela palavra do Senhor dia após dia a morrer para o pecado. Enquanto esse dia glorioso não chega, a graça do Senhor e as nossas atitudes de renúncia, de obediência, vão nos impulsionar a viver intensamente para Cristo. Somente a vida de completa consagração ao Senhor pode motivar alguém a dedicar completamente a sua vida a Ele. Não tem outra. Você me pergunta, como é que eu vou servir a Deus? Existe uma fórmula mágica? Primeiro, Ele te deu a graça para que você pudesse servi-lo. Segundo, você usa essa graça para se consagrar mais e mais a Ele. Mas o que muitas pessoas pegam e fazem com a graça é o que fazem com um papel em branco. Elas pegam um papel e amassam e jogam fora. É o que diz Hebreus. Hebreus diz que muitas pessoas estão ultrajando o Espírito da graça de Deus, capítulo 10. Só mesmo uma vida de completa consagração ao Senhor pode motivar você a se dedicar completamente ao Senhor. E em quarto e último lugar, vivendo intensamente para Cristo. Qual é o tema que eu estou pregando? Quarto lugar, anseio por algo incomparável. Aquele que vive intensamente para Cristo, ele tem um anseio por algo que é incomparável. O ser humano é marcado por uma curiosidade. O ser humano busca sempre conhecer o novo. O novo atrai muito o ser humano. Novidades atraem muito o ser humano. Sim ou não? Sim ou não? Nós somos marcados por isso. As novidades nos atraem. Você olha a propaganda e diz, rapaz, olha só esse lançamento. Nós somos atraídos por isso. O problema é que existem novidades que nos atraem, que podem nos levar à destruição, que podem nos levar à ruína. E essas novidades você tem que dizer para elas o seguinte, eu já estou completamente satisfeito em Cristo Jesus. Não preciso me satisfazer em mais nada, porque a novidade que eu preciso está na minha vida constantemente. Você não precisa se satisfazer essas coisas novas que aparecem na sua vida. Por quê? Porque você já está plenamente satisfeito por Cristo Jesus. Paulo, ele viveu intensamente para Cristo. Ele tinha dentro desse processo um anseio por algo incomparável. Segundo aos Coríntios 4:16, diz o seguinte: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável. No original aqui, é acima de toda comparação. Aqui mais um advérbio de intensidade. Paulo daria uma aula de gramática aqui que ia arrebentar. Acima de toda comparação. Acima de toda comparação. Tudo que você viver neste mundo, todas as alegrias que você viver nesta terra,
não podem ser comparadas com aquele que o Senhor tem preparado para você. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, as coisas que você vê são temporais, ao passo que os que você não vê são eternas. São eternas. Apóstolo João, o evangelista João, fala de uma cidade sem morte. Apocalipse 21. Nós vivemos aqui de morte. Só que Apocalipse fala numa cidade sem morte, uma cidade sem violência, uma cidade sem corrupção, uma cidade sem problemas. Os interiores de São Paulo, que eram muito bons para se viver, estava tendo uma reportagem que estão sendo os piores para se viver. Melhor sair do interior e voltar para a capital. Agora existe uma cidade sem morte. Para o homem, uma cidade sem morte é uma mera ficção. Para o poder de Deus é uma realidade. E João viu os redimidos por Jesus. Lá no capítulo 21, versículo 4, João viu os remidos de Jesus em plena comunhão com ele nessa cidade que não haverá morte. O apóstolo Paulo tinha um anseio por algo incomparável. O sonho de consumo do apóstolo Paulo era esse anseio por algo que não tem comparação. O sonho de consumo de Paulo era realmente conhecer a sua pátria, era conhecer a Nova Jerusalém. E de fato, quando ele chega lá a dizer Jerusalém, Jerusalém, quando ele chega lá ele dizer, de fato, Terra Santa, porque o que a gente vai agora não é Terra Santa. O que a gente vai é Jerusalém física, marcada por conflitos. Nós vamos para lá não é para receber uma unção nova, nós vamos para lá porque nós queremos conhecer geograficamente, historicamente, mas o nosso interesse na Jerusalém é entender a Jerusalém celestial. O nosso interesse em estar aqui na igreja não é simplesmente a igreja, templo físico, carpete, ar-condicionado, televisão. Não. O nosso interesse em estar aqui é entender. Aqui, com uma luneta, nós vamos ver um pouquinho dessa cidade que nós vamos morar. A igreja realmente é uma luneta. Você pega a luneta e fica olhando de longe, bem de longe, a Nova Jerusalém. Daqui dá para você saber um pouco da Nova Jerusalém. Daqui dá para você conhecer um pouco da sua cidade. Por que você não quer estar aqui? Aqui tem pessoas com problemas, pessoas com dificuldades. Todos nós somos marcados por dificuldades, por imperfeições. Mas nós aqui conseguimos enxergar a Nova Jerusalém. No mundo você não vai conseguir enxergar a Nova Jerusalém. Fora do corpo de Cristo, você não vai conseguir enxergar a Nova Jerusalém. Porque fora do corpo de Cristo, o que você enxerga simplesmente é nada. Você não consegue enxergar a Nova Jerusalém. Você não consegue enxergar novos céus e nova terra. Por quê? Porque somente no corpo de Cristo, no contexto do corpo de Cristo, nós temos condições dadas por Cristo para perceber as grandezas espirituais de Deus. Por isso que Paulo tinha um anseio por algo incomparável. Não pode se comparar. Fé não é somente estar diante do Senhor à espera de um milagre. Tem pessoas que estão vendendo o milagre, mercandejando a fé, brincando com a fé dos outros. Fé não é para isso. Fé não é somente para estar diante do Senhor à espera de um milagre. Milagre eu preciso todo dia, você precisa todo dia, nós precisamos.
Mas não é pelo fato de nós precisarmos de milagres todos os dias que nós vamos estar diante de Deus somente pelos milagres que nós precisamos todos os dias. Fé é algo que se vive diante do Senhor, mediante uma promessa de algo incomparável. 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 A lei foi instituída para que você conhecesse o que é o pecado. No Antigo Testamento, se a lei não tivesse sido instituída, como é que você saberia o que é o pecado? Lá o Senhor delimitou, olha, isso aqui é pecado, isso aqui não é, isso aqui é pecado. Porque quando Ele limita o que é, por exclusão você vai saber o que não é. Só que a graça nos proporcionou a redenção em Cristo Jesus. E essa redenção trouxe para nós uma necessidade, trouxe para nós um anseio por algo incomparável. Com a lei, o pecado ficou mais evidente, porque a lei diz, olha, não faça isso. E parece que quando existe um mandamento dizendo para você não fazer, aquilo se torna mais atrativo, sim ou não? Só que a graça do Senhor veio sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que toda a atração que o pecado produz em nossas vidas seja reduzida completamente aos pés da cruz. Então a graça do Senhor diminui, ela tira dos nossos corações o desejo que o pecado produziu em nós. É por isso que, com essa abundante graça que o Senhor Jesus derramou sobre nós, nós temos a capacidade de dizer não. Nós temos a capacidade de dizer, eu vivo e quero viver intensamente para Cristo Jesus. Eu quero viver intensamente para Cristo Jesus. Eu quero esperar por algo muito maior. Eu quero esperar por algo muito melhor. E o que eu vou fazer diante disso, pastor? Eu quero encerrar com um desafio para mim e um desafio para você. Diante de tudo que eu falei, eu tenho um desafio para nós. Bom, eu quero viver intensamente para Cristo. Eu espero me encontrar com Cristo, morar com Ele por toda a eternidade. Mas enquanto isso não acontece, eu preciso fazer algo. Eu preciso investir tudo que eu posso naquilo que eu creio. Porque tem pessoas que estão perdidas neste mundo. Porque tem crianças que não estão tendo oportunidade de conhecer o Evangelho. Diga-se Evangelho, morte e ressurreição para a glória de Cristo. Então o que eu e você vamos fazer? Eu quero viver intensamente para Cristo. Só que eu não vou me enclausular. Eu não vou ficar dentro de uma redoma esperando Cristo voltar. Eu vou sair da minha redoma. Eu vou sair do meu projeto que é muito egoísta. Meu projeto é altamente egoísta. Meu projeto, eu estou dizendo o meu, não sei o seu. O meu projeto pessoal é egoísta. Só pensa em mim mesmo. Eu não sei o seu. Como é que é o seu? Eu não sei. O meu, eu estou dizendo o meu. Meu projeto só pensa, sabe, nas questões pessoais. Agora o projeto de Deus é diferente. O projeto de Deus vem, anula o seu projeto e diz, o meu projeto é que vai prevalecer sobre a sua vida. Então o que é que nós vamos fazer? Para viver intensamente com Cristo, nós vamos investir tudo que nós podemos para ensinar essa palavra de Cristo aos nossos filhos. Nós vamos investir tudo que nós podemos para que a nossa família esteja junto conosco na casa do Senhor, servindo o Senhor com intensidade. Nós vamos pegar agora as nossas prioridades que estão invertidas e vamos organizá-las. Vamos organizar essas prioridades agora. O seu fim de semana, a sua prioridade não é uma prioridade religiosa. O seu fim de semana é uma prioridade
de reino. Você vai pegar a sua família, você vai pegar a sua casa e vai dizer: olha, para tudo, chegou a hora de ir para a escola bíblica dominical. Para tudo aí, mulher, chegou a hora de nós irmos para o culto congregacional. Momento de fortaleza, de fortalecimento do Senhor sobre as nossas vidas. Para tudo aí, querido, chegou o momento de servirmos a Deus na coletividade. Porque na individualidade eu sei que você serve. Você sabe que serve, você sabe o que você faz. Ninguém pode questionar o que você faz na sua individualidade. Mas na coletividade, o seu filho um dia vai questionar. A sua filha um dia vai te questionar. A sua família um dia vai te questionar. Um dia, aqueles que dependem de você vão olhar para você e vão dizer: podia ter feito mais por mim nessa área. Podia ter investido mais. A segunda coisa que você vai fazer, você vai pegar todas as nossas deficiências, porque nós temos muitas deficiências aqui ainda. Muitas. Você vai pegar todas essas deficiências e vai nos ajudar a organizar tudo isso. E vai nos ajudar a organizar tudo isso. Eu tenho um sonho de consumo. Esse sonho de consumo passa por uma construção, mas ele é muito mais que uma construção. E nós vamos chegar lá. Eu vou colocar essa imagem aqui, não é para pedir dinheiro para você não, que a oferta já foi. Eu vou colocar essa imagem aqui para você, coloque aí. Porque eu creio que nós vamos ter aqui educação de ensino infantil. Não sei como, dinheiro não tem. Nunca tive. O apartamento que eu moro foi dado. O carro que eu tenho hoje foi dado também. Dinheiro não tem. Mas eu tenho um sonho. E o nosso sonho é se tornar excelentes no ensino. Não é para nossa glória. É para que a nossa comunidade não tenha que sair lá para o plano piloto para procurar um colégio de educação cristã. E com isso eu quero que você, pedagogo, pedagoga, psicólogo, tudo que tiver na área de educação que sonhe comigo. Eu estou chorando por isso. Todas as profissões que estão aqui reunidas, joga aí, Henrique. Porque eu sei que eu vou para o céu. Eu tenho essa convicção, você tem que ter essa convicção. Mas até chegar lá, se Cristo não voltar agora, tem muita coisa para ser feita. Olha aí. São 5 andares de educação cristã. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio que nós vamos ter educação infantil aqui. Eu fiquei muito emocionado de ver o meu sobrinho, Givaldinho, cantando uma canção. Eu fiquei pensando nisso, até agora eu estou pensando nisso. Jerusalém. Jerusalém. Você imagine uma criança, antes de começar a aula, a professora abre um texto da palavra de Deus e canta com aquelas crianças, Jerusalém. O que aquela professora está profetizando é o seguinte: vocês vão morar num lugar muito melhor do que esse. Vamos sonhar juntos? Você é professor, você é dessa área e tudo, sonhe comigo. Pastor, vamos sim, nós vamos conseguir em nome de Jesus Cristo. Nós vamos conseguir no nome de Jesus Cristo. A nossa missão é evangelizar e discipular para que vidas sejam seguidoras de Cristo. Mas a minha visão, querida, a minha visão está lá na frente. A minha visão está em pegar crianças do início até a faculdade e formar pela palavra de Deus o caráter delas. É fazer o que a comunidade não faz. É fazer o que às vezes a família não faz. Nós vamos fazer no nome de Jesus Cristo. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Qual é o seu sonho, querido? Sonhe comigo. Se você não tem nenhum sonho, sonhe comigo. Meu sonho é esse. E nós vamos chegar lá.